Imagine viver a vida sem perceber as mensagens sutis que estão ao seu redor, deixadas por uma força maior que tenta, de todas as formas, guiar seus passos. Muitas pessoas passam anos sem entender que aquelas coincidências estranhas, os desconfortos persistentes, ou até mesmo os silêncios profundos, são mais do que simples acaso. São sinais divinos, clamando por atenção. E se eu te disser que ignorar esses sinais pode custar muito mais do que você imagina? Deus está constantemente enviando avisos para nos proteger, nos orientar e, acima de tudo, nos despertar. Mas será que estamos prontos para entender e agir diante dessas mensagens? Neste vídeo, você vai descobrir como Deus usa diferentes meios para se comunicar e por que reconhecer esses sinais é crucial para não perder as oportunidades que Ele coloca em nosso caminho. Prepare-se, pois ao entender esses sinais, sua vida nunca mais será a mesma. Muitas vezes, as pessoas passam pelos dias sem perceber que certos acontecimentos se repetem de forma quase imperceptível, como pequenos empurrões que o universo lhes dá. Imagine uma situação em que você sente um desconforto constante, seja uma ligeira inquietação ou uma sensação de que algo está fora do lugar. Esses são os momentos em que Deus pode estar tentando chamar sua atenção, usando essas sutis repetições para comunicar algo importante. Não é incomum que, em meio à correria do dia a dia, esses sinais sejam ignorados, mas é justamente aí que reside a sabedoria, na capacidade de parar e refletir sobre o que está acontecendo ao seu redor. A sabedoria popular nos ensina que coincidências não existem. Em vez disso, são sinais divinos que se manifestam em formas inesperadas, como uma conversa que parece surgir do nada, um encontro fortuito ou até mesmo um problema recorrente. Por exemplo, imagine encontrar várias vezes uma pessoa que lhe fala sobre um tema específico ou sentir um desconforto toda vez que pensa em tomar determinada decisão. Esses são sinais persistentes que, se observados com atenção, podem revelar uma mensagem que Deus está tentando lhe enviar. O segredo está em estar atento, em perceber que o simples ato de se deparar repetidamente com certas situações não é mero acaso, mas um chamado à ação. A chave para entender esses sinais está na reflexão diária. Um hábito simples, mas poderoso, é o de anotar seus sentimentos e pensamentos ao final de cada dia. Pergunte a si mesmo: o que aconteceu hoje que chamou minha atenção mais de uma vez? Ou, por que me sinto inquieto em relação a certas situações? Este exercício de autoanálise pode revelar padrões que antes passavam despercebidos. Ao reconhecer esses padrões, você estará mais preparado para responder para os sinais que Deus, em sua sabedoria, está enviando. E lembre-se, a repetição desses sinais não é uma coincidência, mas uma insistente tentativa divina de guiar seus passos. Há momentos na vida em que buscamos respostas, e tudo o que recebemos é silêncio. Para muitos, esse silêncio pode parecer desanimador, mas ele pode ser, na verdade, uma forma poderosa de comunicação divina. Quando Deus permanece em silêncio, pode ser um sinal de que é necessário olhar para dentro, refletir sobre as próprias ações e considerar mudanças. Esse silêncio não é um abandono, mas um convite para a introspecção e para o crescimento pessoal. Imagine um professor que, durante uma prova, permanece calado. Não é porque ele não se importa, mas porque quer que o aluno aprenda a encontrar as respostas por si mesmo. Esse silêncio divino pode ser uma pausa estratégica, um momento em que Deus nos dá espaço para pensarmos em nossas escolhas e no caminho que estamos trilhando. Às vezes, é preciso parar e refletir. Será que estou no caminho certo? Estou realmente ouvindo o que Deus quer me dizer? Assim como em uma conversa onde o silêncio pode falar mais do que 1000 palavras, a ausência de resposta pode ser um aviso de que algo precisa ser ajustado, seja em nossas atitudes, pensamentos ou relações. É um chamado à ação, onde a falta de resposta é, na verdade, uma mensagem clara. Algo precisa mudar. Para lidar com esses momentos de silêncio, é importante cultivar a paciência e a confiança. Práticas como a meditação, a oração e até mesmo o simples ato de caminhar em meio à natureza podem ajudar a clarear a mente e a sintonizar com a mensagem que esse silêncio carrega. Um exemplo prático é reservar um tempo do seu dia para ficar em silêncio, longe das distrações, apenas ouvindo o próprio coração. Este silêncio ativo pode revelar respostas que antes estavam encobertas pelo ruído do cotidiano. E assim, mesmo na ausência de palavras, Deus continua a guiar,
esperando que sejamos capazes de interpretar esse aviso com a devida atenção. Os eventos que moldam nossas vidas, sejam eles bons ou ruins, muitas vezes carregam significados mais profundos do que aparentam. Quando passamos por uma situação inesperada, como a perda de um emprego ou uma doença súbita, podemos nos sentir desamparados e questionar o porquê de tudo aquilo. No entanto, esses eventos podem ser vistos como formas de comunicação divina, onde Deus utiliza as circunstâncias para nos ensinar, nos moldar ou nos redirecionar. Pense na história de José, que foi vendido pelos irmãos e acabou se tornando um dos líderes mais importantes do Egito. O que parecia uma tragédia era, na verdade, parte de um plano maior. Essas situações, muitas vezes, nos forçam a sair da nossa zona de conforto e a repensar nossas prioridades. Quando algo inesperado acontece, é um convite para parar e refletir sobre o que estamos fazendo e para onde estamos indo. Por exemplo, perder um emprego pode ser doloroso, mas também pode abrir portas para novas oportunidades que antes estavam fora do nosso alcance. Uma doença, por sua vez, pode nos ensinar a valorizar mais a vida, a saúde e a nos reconectar com o que realmente importa. São nesses momentos que devemos estar atentos para perceber a mensagem que está sendo transmitida através dos acontecimentos. Para entender melhor essa linguagem dos eventos, é essencial adotar uma postura de abertura e aprendizado. Em vez de questionar apenas por que isso está acontecendo comigo, uma abordagem mais produtiva seria perguntar: o que Deus quer que eu aprenda com isso? Ao mudar essa perspectiva, começamos a ver cada situação como uma lição, uma oportunidade para crescimento espiritual e pessoal. E assim, mesmo nos momentos de maior dificuldade, é possível encontrar um propósito maior, guiado por uma força que nos leva a sermos melhores e mais próximos do plano divino. Quando nos deparamos com sinais em nossa vida, é crucial aprender a discernir entre o que pode ser uma advertência divina e o que pode ser um teste para fortalecer nossa fé e caráter. Nem todos os desafios que enfrentamos são punições ou avisos. Alguns são oportunidades para crescer e amadurecer espiritualmente. Imagine um agricultor que, ao enfrentar uma seca, vê ali um teste de sua resiliência e fé, em vez de apenas um castigo. Saber distinguir entre esses dois tipos de sinais pode fazer toda a diferença na forma como reagimos às adversidades. Para identificar se estamos diante de uma advertência ou de um teste, é importante observar o contexto e as emoções envolvidas. Advertências divinas geralmente vêm acompanhadas de um sentimento persistente de inquietação ou de repetidos sinais que apontam para um perigo ou erro que precisamos corrigir. Por outro lado, testes podem surgir como desafios que, apesar de difíceis, nos motivam a perseverar e confiar em nossa fé. Um exemplo prático seria enfrentar uma dificuldade financeira. Se esse problema é acompanhado de sinais de mau planejamento ou de decisões impulsivas, pode ser uma advertência para reorganizar sua vida financeira. Mas se, apesar do esforço, o desafio persiste, talvez seja um teste de paciência e confiança no que está por vir. O discernimento entre advertências e testes não é algo que acontece da noite para o dia, mas é uma habilidade que se desenvolve com a prática e a reflexão. Ferramentas como a oração, o estudo das Escrituras e o conselho de pessoas sábias podem ajudar nesse processo. Um exercício útil é escrever sobre suas experiências, analisando como você reagiu a diferentes situações e que lições aprendeu com elas. Assim, com o tempo, você será capaz de interpretar melhor os sinais que recebe, agindo de acordo com o que Deus deseja para a sua vida, seja ajustando seu caminho diante de uma advertência, seja fortalecendo sua fé durante um teste. As histórias de vida são poderosos testemunhos de como Deus se comunica conosco por meio de sinais, muitas vezes transformando destinos e trazendo luz em momentos de escuridão. Há inúmeros relatos de pessoas que, ao atenderem a esses sinais, tiveram suas vidas completamente renovadas. Considere a história de Jonas, que ao tentar fugir de sua missão, foi engolido por um grande peixe. Esse sinal não foi apenas um aviso, mas um ponto de virada que o levou a cumprir o propósito divino para sua vida. De maneira semelhante, hoje, muitas pessoas compartilham suas experiências de como sinais divinos as alertaram ou redirecionaram seus caminhos. Os testemunhos reais têm o poder de nos inspirar e nos lembrar que os sinais divinos são palpáveis e estão presentes em nosso cotidiano. Pense em alguém que,
após ignorar repetidamente os avisos de sua saúde, finalmente compreende a mensagem de Deus após um susto sério. Essa pessoa pode, então, mudar radicalmente seu estilo de vida, adotando hábitos mais saudáveis e se reconectando com sua espiritualidade. Outro exemplo poderia ser alguém que, ao ouvir repetidas vezes uma mesma mensagem em diferentes contextos, decide mudar de carreira e descobre uma nova paixão e propósito. Essas histórias nos mostram que os sinais divinos, quando reconhecidos e seguidos, podem transformar vidas de maneiras profundas. Para aqueles que estão buscando sinais ou se perguntando se já os receberam, os testemunhos de outras pessoas podem servir como uma guia ou um conforto. Ao ouvir essas histórias, somos encorajados a refletir sobre nossa própria jornada e a estar mais atentos para os sinais que Deus pode estar nos enviando. Se você conhece alguém que passou por uma transformação assim, pergunte sobre essa experiência, ou se permita inspirar por relatos bíblicos ou de pessoas próximas a você. Esses testemunhos nos lembram que Deus está sempre presente, guiando nossos passos através de avisos que, se escutados, podem nos levar a um caminho de maior realização e paz interior. Às vezes, as mensagens que Deus deseja nos transmitir chegam até nós por meio das pessoas ao nosso redor. Amigos, familiares e até mesmo estranhos podem ser instrumentos divinos, usados para nos alertar, aconselhar ou guiar. É comum ouvir uma palavra amiga que, no momento certo, parece ressoar profundamente dentro de nós, como se fosse exatamente o que precisávamos ouvir. Essas palavras podem ser mais do que simples conselhos. Elas podem ser a voz de Deus, nos direcionando para o caminho certo ou nos afastando de escolhas equivocadas. Um exemplo clássico disso é o conselho de um amigo próximo que insiste para que reconsideremos uma decisão importante, como aceitar ou não uma nova oportunidade de emprego. Pode ser que, à primeira vista, a insistência desse amigo pareça ser apenas preocupação, mas ao refletir, percebemos que ele está verbalizando algo que Deus já vinha tentando nos mostrar de outras maneiras. Outra situação comum é quando familiares nos alertam sobre comportamentos que estão nos afastando de nossa fé ou valores. Eles podem não ter a intenção de agir como portadores de uma mensagem divina, mas acabam cumprindo esse papel de forma natural e, muitas vezes, sem perceber. Para reconhecer essas mensagens, é importante cultivar a humildade e a abertura para ouvir o que os outros têm a dizer. Um exercício prático é buscar aconselhamento de pessoas em quem confiamos, especialmente em momentos de dúvida ou dificuldade. Além disso, ao receber um conselho, mesmo que não pareça fazer sentido de imediato, vale a pena ponderar sobre ele em oração ou reflexão. Lembre-se de que Deus pode falar de formas inesperadas, e a comunidade ao nosso redor é uma das maneiras mais eficazes de nos guiar. Prestar atenção a esses avisos pode fazer toda a diferença em nossa jornada espiritual e pessoal. Sonhos e visões sempre foram meios pelos quais Deus comunica mensagens importantes para a humanidade. Ao longo da história, inúmeras pessoas receberam revelações divinas durante o sono, desde profetas bíblicos até pessoas comuns que, ao acordar, se viram transformadas por aquilo que vivenciaram. Um sonho pode ser mais do que apenas uma manifestação do subconsciente. Ele pode ser uma mensagem clara de Deus, oferecendo direção, advertência ou até mesmo conforto em tempos de angústia. Assim como José no Egito, que interpretou os sonhos do faraó e salvou uma nação, podemos receber insights profundos através de nossos próprios sonhos. Entretanto, nem todo sonho tem uma origem divina, e distinguir entre um sonho comum e uma mensagem de Deus requer discernimento e reflexão. Sonhos que deixam uma impressão duradoura, que são vividamente lembrados ao acordar ou que se repetem com frequência, podem ser sinais de que algo mais profundo está em jogo. Se você se deparar com um sonho que parece significativo, um passo prático é escrevê-lo imediatamente ao acordar e orar por discernimento. Além disso, buscar orientação de alguém experiente na interpretação de sonhos pode ajudar a esclarecer se aquela visão é realmente uma mensagem divina. É importante lembrar que Deus também pode usar visões para se comunicar, sejam elas durante o sono ou em momentos de meditação profunda. As visões, assim como os sonhos, podem trazer revelações poderosas sobre nossa vida, nossa fé e o caminho que devemos seguir. Ao receber uma visão, o ideal é buscar confirmação, seja através da oração, do estudo das Escrituras
ou do conselho de pessoas sábias e espiritualmente maduras. Dessa forma, estaremos mais preparados para interpretar corretamente essas mensagens e aplicá-las de forma prática em nossa vida cotidiana, permitindo que Deus nos guie através dos sonhos e visões que Ele nos concede. Ao longo deste vídeo, você foi convidado a explorar os diversos sinais que Deus utiliza para se comunicar conosco. Agora, a questão é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar ignorando os avisos que o cercam? Ou vai começar a prestar atenção nas mensagens que podem transformar sua vida? Deus fala conosco de formas sutis e poderosas, e reconhecer esses sinais pode ser o primeiro passo para uma mudança profunda em sua jornada espiritual e pessoal. Então, o que você vai fazer a partir de hoje? Comece a observar, a refletir, e permita que esses sinais divinos guiem suas decisões e ações. Se este conteúdo foi útil para você, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você continuará aprendendo e crescendo em sua fé, sempre atento para os avisos que Deus nos envia.